Diga não à intolerância. Intolerância religiosa é crime. Relato espontâneo do Babá Flávio, da IA Roseli Freitas, do presidente da Federação Dorival Simões e de Ludmila, ao GT, Grupo de Trabalho do Sejuc, Paraná, do dia 29/9/2021, do caso Evandro. Pessoal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, compartilhe, deixe o like, ajude a gente a crescer o canal para trazer mais vídeos a vocês. Vamos então, pessoal, ouvir esse relato. Bom dia a todos e todas. Sejamos bem-vindos, que tenhamos aí um dia próspero bem importante no nosso trabalho. É o nosso último encontro com Fala Espontânea, né, dos convidados. Depois, na próxima semana, já iniciaremos, então, as conclusões dos trabalhos com o estudo mais direto do grupo. Nós vamos passar para a chamada e aí, enquanto isso, eu acredito que dá tempo para os demais entrarem. Bom dia a todos, vamos à chamada então. Carmen Lúcia Pereira da Silva, técnica responsável pelo Programa de Proteção para Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Bom dia, presente. Heloísa Zanon Garcia, técnica do Departamento de Direitos Fundamentais e Cidadania. Bom dia. Dr. Silvio Renato Fernandes Jardim, chefe do Departamento de Justiça. Bom dia a todos. Dr. Marcel Jerônimo Lima de Oliveira, vice-presidente do Conselho Permanente de Direitos Humanos. Dr. Bruno Miller Silva, coordenador do Núcleo Especializado da Infância e da Juventude da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Na verdade, está a Thalita como suplente do Dr. Bruno. Bom dia, pessoal. Bom dia. Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, procurador de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná. Dr. Rafael Moura, promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná. Regina Bley, técnica do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná. Bom dia a todos e a todas. Dr. Cláudio Marques Rolim e Silva, coordenador do Setor de Vulneráveis da Divisão de Homicídios de Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Paraná. Pessoal, bom dia. Dr. Arlete Kubota, técnica do Conselho de Supervisão dos Juízes da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Paraná. Dr. Rogério Nicolau, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Doutora Bruna Saraiva, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Bom dia a todas e todos. Dorival Braz Simões, do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Estou aqui. Bom dia. Karine Rossani Piaceta Xavier, do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Dr. José Wilson Souza, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Valesca Fernandes, do Conselho Permanente de Direitos Humanos. Clau Lopes, do Conselho Permanente de Direitos Humanos. Bruna Ravena, do Conselho Permanente de Direitos Humanos. Dayana Bruneto, também do Conselho Permanente de Direitos Humanos. E, por fim, Diego Souza da Silva, também do Conselho Permanente de Direitos Humanos. Aproveito a oportunidade para informar que a ata da reunião passada ela ficará para aprovação juntamente com a ata da reunião de hoje no nosso próximo encontro. Acolhendo de maneira especial o Baba Flávio Maciel da Silva, né, que terá um espaço de fala espontânea. Ele é representante do Fórum Estadual de Religiões de Matriz Africana. Flávio, este grupo de trabalho foi um pedido muito especial do secretário Nele Prevot, de que se criasse um grupo
para poder. É um grupo institucional, você pode ver aqui pelas chamadas, né, as representações, né, que estão dentro desse grupo de trabalho, que busca analisar de forma institucional o emblemático caso Evandro, né? Você recebeu uma documentação também, né? Eu acredito que já pôde fazer o acompanhamento. E ela tem, então, o intuito de rever os possíveis violações de direitos que envolvem, né, este caso. E com isso poder submeter e solicitar as medidas cabíveis, né, aos órgãos competentes a respeito dessas possíveis violações, né, e, sobretudo, a implantação e o fortalecimento de políticas para que o futuro não se descreva uma situação como essa que marca a nossa história, tá? Então, nós recebemos aí ao longo desse tempo, são praticamente 2 meses, pessoas que tiveram sua história extremamente ligada a essa situação e que, através de um relato espontâneo, se colocam e trazem para a sociedade, né, o revivimento dessa situação em busca, inclusive, de uma solução, né, de clareza futura. Você terá aí, então, um tempo, né, para uma fala espontânea, né, e ao final, o grupo poderá fazer algumas perguntas que acreditam sejam importantes para o nosso documento depois, ok? Seja bem-vindo e eu agradeço, né, em nome de todos e abro, então, a palavra para você. Repito, então, né, que o Baba Flávio ele representa o Fórum Estadual de Religiões de Matriz Africana. E a todos e a todas, meus respeitos, Ogum Abeuá, peço aos orixás, aos nossos protetores que possam abençoar a nossa reunião, podendo dar bons caminhos, que Pai Xangô, orixá da justiça, possa estar conosco, podendo fazer as avaliações necessárias para reparar os problemas de violação, de injustiças que possam ter sido cometidos e possam nos impedir de cometer futuramente. Eu sou Baba Flávio, eu pertenço ao Ile Alaketu Ijobá Axé Oxum Ogum, sou filho do Baba Orixá Sadi de Oxum, da cidade de Curitiba. Estou diretor do Grupo Aláfia, que trabalha com projetos nas escolas e faculdades, com seminários, palestras, fazendo um trabalho de explanação sobre as religiões de matriz africana, né, no intuito de quebrar as intolerâncias, os preconceitos. Né, já desde 2015 nós realizamos esse trabalho. Estou também há 1 ano coordenador do Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana. Este fórum representa as religiões no estado do Paraná, lutando por direitos, o combate à intolerância, né, e avançando em políticas públicas. Eu fui criança de axé, né? Estou no meu terreiro desde criança, desde o nascimento, né? A minha família toda é de Umbanda, é de Candomblé. Então, eu fui criado dentro dos moldes, dos costumes das religiões. Em 1992, eu passei pela iniciação do Candomblé. E foi logo quando, alguns meses depois, começaram a ocorrer os fatos, né? Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho, né? O Candomblé é uma religião brasileira que ela teve sua organização, a sua fundação, digamos assim, a organização da religião de sair do culto africano, né, do culto tradicional africano e montar o Candomblé foi por volta de 1830, né, pela organização dos povos que aqui ficaram após o período de escravidão, né, e a Umbanda ela foi se organizada em 1908 também aqui, pegando alguns costumes, algumas tradições do Candomblé dos cultos africanos. Então,
Quando aconteceu esse caso em 1992, eu lembro que eu tinha 11 anos, nós já tínhamos um temor do que estava acontecendo com os raptos de crianças que estavam sumindo, que estava acontecendo bastante murmurinhos do que acontecia, mas até então, quando aconteceu o fato, foi uma grande mancha para as religiões de matriz africana, né? Sempre foi uma religião que foi vista, tido às margens pela origem dela, né? Por ter ficado, a princípio, sendo uma religião dos antigos escravos, né? E com esse fato, em 1992, se tornou aquilo que eles mais queriam, aqueles que têm o preconceito, a intolerância, de fazer a perseguição às religiões, né? A mancha foi muito grande, nós religiosos não tivemos força na época para lutar contra o preconceito, a intolerância. Qualquer tentativa de contra-argumentar que o fato que estavam sendo acusado lá não cabia, de religião de matriz africana, de Umbanda ou Candomblé, não adiantava. A opinião pública estava formada como um grande júri inquisitor, né, da Idade Média, onde queimavam-se pessoas na fogueira por acusação de bruxaria, de satanismo e coisas assim, de costume europeu, né, que não tem uma ligação com as nossas tradições. Nesse período também a gente passou uma grande represália de ataques por outras religiões, pois usaram bastante os fatos do caso para atacar nossas religiões, que nós éramos satanistas, cultuávamos o diabo, matavam crianças, pessoas, praticavam mal, destruímos família, e tudo que era possível falar, inventar e colocar na nossa conta, isso vinha ataques constantemente. Algumas religiões falavam em TV aberta, em rede nacional, com alguns programas próprios, outros lançavam tabloides, né, com imagens das religiões, fazendo com que o ódio, o preconceito e a discriminação aumentasse a todo religioso de matriz africana. Na época dos fatos em si, quando aconteceu, quem tinha suas casas abertas, babalorixás, pai de santo, sofreram assim um julgamento assim terrível, porque tinham vergonha de sair na rua, olhar para os vizinhos, né? Outras pessoas que poderiam ser do seu contato social, familiares, todos acreditavam que, como foi falado que isso aconteceu num ritual, um ritual que envolvia a Umbanda, o Candomblé, a religião de matriz africana, todos acreditavam então que em algum momento essas pessoas ou fizeram ou poderiam fazer ou estavam aptas a fazer em algum momento algo terrível dessa forma. Então a represália foi muito grande. Eu lembro que na época também tinha um pai de santo que ele estava para organizar uma festa de sua entidade, Zé Pilintra, e da sua esposa era Maria Padilha. Eles estavam organizando para fazer num clube oficial de tenentes e subtenentes. Aí, como o envolvimento de outros terreiros começou a ficar muito grande, ia ter uma participação de mais de 40 terreiros, eles estavam planejando para fazer esse evento, essa festa, né, fazer uma gira aberta no Couto Pereira. Inclusive, aí, devido aos fatos, a repercussão negativa que tudo ocorreu, eles acabaram cancelando, porque se tinha medo, né? Aos nossos encontros, nas liturgias na época, muitas pessoas deixaram de ir por medo, de repente, de estar lá no terreiro, vir sofrer algum ataque, né? Ou era um ataque de algum religioso, ou não se imaginava o que poderia acontecer, né? A polícia estava de olho muito nos terreiros, então a gente sofreu uma repressão muito forte ainda na época, do que a gente já passava, do que já passou pela ditadura, do que veio desde o início do Candomblé, mas que ela se acentuou bastante aqui no Paraná devido a esses fatos. Aí, constantemente, a mídia atacava muito também, falava
ligava as religiões de matriz africana como um ritual de magia negra. Eu lembro que, acompanhando o podcast que foi sobre o caso, tem lá nos extras uma matéria do jornal OM, que o repórter fala assim, olha, estivemos acompanhando um ritual de magia negra. E aí ele faz a chamada dessa forma. E a hora que mostra lá, mostra uma gira, uma mãe de santo, ela mostra uma imolação de um animal, e eles falam, na edição do vídeo, eles vão falando, o Exu, a Pombogira, representa todo o mal, o maligno, representa o diabo, fazem trabalhos assim. Ele falou de forma negativa, mas a gente percebe que a abertura daquela casa foi aberta para a mídia, para talvez mostrar, quebrar algum preconceito, mostrar o que era realmente, só que foi feita uma edição, né? Só vê só um momento que a mãe de santo está fazendo a imolação, que ela fala, olha, não é para o mal, né? Fazemos isso aqui para o Exu, e na edição eles falam, eles distorcem, né? Então, ataques como esse ajudava mais a piorar a situação, ou seja, lá, eles estão fazendo mesmo, está lá no terreiro, vendo magia negra, né? Estão lá no terreiro, uma chamada muito pesada, né? Pensar que um jornal passava-se naquela época, tinha crianças acompanhando os pais, assistindo, tudo mais, então aquilo ali ficava impactante, o pessoal ali das religiões de matriz africana que fazem a magia negra. A questão da intolerância, né, a gente sabe que muitos talvez sentiram mais na pele ainda, né? Dentro dessas matérias também, eu vi uma matéria que estava sendo feita em frente à única casa de artigos religiosos que tinha lá em Guaratuba, né? Que a senhora vendia elementos para o culto afro, né? E ela pediu para que os repórteres saíssem de frente da loja dela, porque ela já não estava mais aguentando toda a pressão que ela estava passando, todo o preconceito, todo o ódio que ela estava vivendo devido ao caso, e ela ser uma loja que atendia, né, os religiosos de matriz africana. Então, a gente, por diversos relatos, diversas experiências, a gente vê o quanto foi doloroso, sofrido. Também, fazendo um comentário sobre o podcast, o tio da criança, né, do Evandro, o Diógenes, ele fala na entrevista que para ele uma religião que mata até uma formiga não é uma religião, né? A partir do momento que mata animais, essa religião não serve, não é considerada uma religião. Então, aí vale a gente poder falar um pouquinho por que nós imolamos o animal, né? Porque o que é o abate religioso, para poder esclarecer um pouquinho, né? Porque todos ligam o abate religioso ao maltratos aos animais, ou a ritual de magia negra, como já ficou classificado nesse caso, isso se tomou uma proporção gigante, né? E na verdade não é. É o fato da gente, dentro das nossas liturgias, dentro das nossas reuniões da religião, a gente preparar um alimento para que todos possam comungar desse alimento, que ele não alimente só a nossa matéria, mas alimente o nosso espírito também, através de coisas boas, de boas energias, de axé. Então, quando nós vamos pegar um animal ali para tirar a vida dele, nós rezamos, pedimos desculpa por essa vida que vai ser tirada, mas ao mesmo tempo pedimos para que isso transforme as nossas vidas em coisas boas e de todos que vão estar se alimentando depois desse alimento que a gente vai estar comendo entre os participantes, né? Uma comunhão, né? A palavra mais exata. Então, nós imolamos os mesmos animais que são tidos como animais para criação de pecuaristas, né? Então, não, porque dentro do terreiro é classificado uma magia negra e para quem faz um abate doméstico, às vezes no fundo de quintal, que cria alguns animais, e volta e meia precisa abater o animal para poder se alimentar, não tem preconceito, né? Isso acabou gerando uma divisão até na Umbanda, na década de 90 um pouco, porque a Umbanda ela nasceu lá em 1908 e ela de lá para cá ela tem algumas vertentes diferentes. Às vezes, pai de santo segue uma tradição que aprendeu com seu pai de santo, então ela tem uma certa diferença. Existe uma vertente da Umbanda que não imola animais, existe outra vertente que imola animais, mas da mesma forma que eu estou descrevendo. Então,
eu acredito que até para lutar contra o preconceito, se gerou um discurso, olha, eu sou da Umbanda, mas a minha Umbanda não mata animais, né? A minha Umbanda, a gente não sacrifica animais. Até uma defesa para lutar contra o preconceito. Hoje a gente vê que não deu certo, porque, ao final de tudo, a intolerância religiosa coloca o umbandista, de forma geral, na parede e age com intolerância, com ódio, com preconceito, não para eles dizer que, nessa época, um imola, o outro não imola, um é mais umbanda ou menos umbanda, ou não sei classificar de direito o porquê dessas falas, mas eu sei que elas existiram por um bom tempo e isso nada adiantou, né? Até gerou até um certo incômodo entre as duas partes, porque não tinha necessidade. No final, as duas são uma religião que seguem costumes diferentes, apenas isso. É válido falar que o Brasil é o maior exportador de abate religioso, né, do mundo. Ou seja, comercialmente, a gente explora a questão do abate religioso. Existem tradições como o muçulmano, que eles consomem a carne halal, que é uma carne que nos frigoríficos tem um setor especializado, que enquanto está fazendo o abate, tem as pessoas da religião fazendo as rezas, pedindo para que essas tradições, eles precisam comer todo o animal vindo por abate religioso todos os dias. Nós, de região matriz africana, não temos essa necessidade. No dia a dia, eu posso ir até um mercado, um frigorífico, um açougue, comprar a carne que eu preciso, me alimentar e eu não vou ter problema, não tenho restrições, né? Já os muçulmanos já precisam sempre estar comendo animais provindos do abate religioso, assim como o judaísmo, né, através da carne do kosher, e também falando em abate religioso, a gente presencia todos os anos, ao final do ano, milhares de aves que são abatidas para um abate religioso que é o Natal, né? Que é uma cerimônia, uma comunhão, de que são preparados esses animais que você quase não encontra no mercado durante o ano todo, porque se faz uma reserva especial para o grande consumo dele para o Natal, para o cristianismo. Então, ou seja, a gente convive com o abate religioso no dia a dia, até dentro da exploração comercial, mas aquilo que se faz no terreiro é olhado com maus olhos, como se fosse não fosse permitido, é a magia negra, é o ruim, é o maus tratos aos animais. Eu, de que forma, como olhar para isso, que as outras religiões podem ter o abate religioso até de uma forma até muito maior do que nós, né, o consumo, o número do abate, e as religiões matriz africanas, às vezes, por algum frango, já estão sendo pisoteadas, já estão sendo discriminadas. Com isso, a gente passou aí por 2 anos, que começou em 2016 e se encerrou em 2019, um julgamento no STF que definiu em 2019 constitucional o abate religioso. Vejam, ele definiu constitucional o abate religioso, só que no tribunal do júri, os únicos réus que estavam sendo acusados eram as religiões de matriz africana, de um processo que começou no STF lá do Rio Grande do Sul. Não foi uma movimentação contra o abate religioso das religiões de matriz africana, do Islã, do judaísmo, do cristianismo. Foi somente as religiões de matriz africana que foram para o banco dos réus ser acusado de fazer o sacrifício animal e que isso foi julgado se era permitido ou não. Então, nesse ponto, eu venho falar um pouco da diferença da intolerância religiosa e do racismo religioso, porque a intolerância religiosa já se fala bastante, né? É não ser tolerante a nenhuma religião. Então, aquela pessoa que é intolerante, ela só se reconhece a religião dela e para ela só serve essa, as outras não servem por algum motivo, por algum dogma, por algum preconceito que ela tem, tudo bem. Então, ela classifica assim. Agora, as religiões de matriz africana, elas sofrem o racismo religioso, né? Primeiro, por ser uma religião que vem da cultura negra, da cultura afro, e depois porque um caso como esse do abate religioso
só nós que fomos julgados, né? Só sobrou para nós a questão de falar sobre a imolação dos animais, né? As outras religiões não foram, precisaram colocar um representante, um advogado para se defender, para poder falar sobre seus direitos de fazer o abate religioso para suas liturgias. Então, por quê? Ficou fácil, na época de quem fez toda a trama lá, colocar esse ritual de magia negra na conta das religiões de matriz africana, porque já existia toda uma sociedade preconceituosa, já tinha os maus olhos das pessoas em ver o que fazia Umbanda e o Candomblé, sem mesmo conhecer de fato o que a religião faz, o que nós pregamos, o que a gente faz. Então, em primeiro lugar, nós cultuamos o orixá para cuidar de pessoas. Então, o nosso intuito é cuidar, é cultuar os orixás e cuidar das pessoas. Então, não tem como a gente cultuar o orixá e querer fazer mal para pessoas. Isso não vem de encontro com aquilo que a gente pratica, com aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, a gente se preocupa em cuidar, em ajudar as pessoas, dar equilíbrio, né? A grande busca do equilíbrio para as pessoas. E esse equilíbrio é uma coisa assim muito difícil nos dias de hoje, sempre foi, porque existem vários fatores que influenciam as vidas das pessoas, né? Eu lembro que nessa situação do caso do Evandro também, existiu uma tática da defesa que começou a aproximar a Igreja Católica aqui de Curitiba, a representação do Estado do Paraná, através do Frei Miguel e do Dom Pedro Feudalto, às rés, de uma forma de tentar desvincular das religiões de matriz africana, porque talvez poderia melhorar a opinião pública, né? Olha, uma vez que elas vão estarem mais próximas da igreja, a opinião pública vai poder olhar elas com melhores olhos, né? Vai poder avaliar que, olha, são então cristãs, não são das religiões de matriz africana, então elas podemos, sem entrar no mérito do julgamento, mas a gente analisa que não bastaria chegar e fazer todo um esclarecimento da religião na época. A situação já estava definida, já era bruxaria, magia negra, não adiantava qualquer religioso vir falar num tribunal, no júri, explicar o que era a religião, que isso, um sacrifício humano nunca fez parte dos nossos costumes, né, e o porquê existe a imolação animal. Não adiantava. Então, a estratégia melhor era, vamos desvincular dessa religião e vamos vinculá-las a uma religião que tenha melhores olhos para a opinião pública poder ser mais favorável. Então, isso mostra bastante o quanto o preconceito existia na época. E de fato ainda, eu me recordo de um caso de 2017, né, pelo Grupo Aláfia, do qual eu estou diretor também. Nós estamos fazendo um seminário na UFPR aqui, né, de Curitiba, e aí nós estávamos falando da religião. Tinha um pai de santo lá, nosso amigo, o pai Marcelo, ele estava falando sobre a cosmogonia do Candomblé, explicando os nossos dogmas, nossas crenças, e em algum momento uma senhora levantou a mão na plateia e ela perguntou assim, mas por que vocês matam criança? Então, ou seja, isso foi há 3 anos atrás, 4 anos, ela estava se referindo a esse caso de lá de 1992. Ou seja, que ainda aqueles que aceitaram tudo aquilo como verdade e que talvez ainda não possam ter acompanhado essas novas repercussões do caso através do podcast, da série da Globoplay, tem aquela interpretação do que tudo que foi falado lá em 92, que os jornais escancaravam nas suas capas, né, e mesmo nas chamadas do jornal, nos jornais televisivos, mostravam que eram as religiões de matriz africana que sacrificavam humanos, faziam rituais de magia negra. Então, até hoje a gente ainda carrega esse fardo, essa conta ainda a gente está pagando, o preconceito é muito grande quanto a isso, e algumas coisas a gente, nos dias de hoje, tem avançado, né? A gente está podendo ter mais voz, poder estar ocupando esses espaços como este aqui, para poder falar um pouquinho o que é nosso e o que não é,
né? Diferente de antigamente não tinha. A gente vê que naquela época o terreiro que eu citei, que abriu para mostrar um pouco que não era aquilo, foi editado e foi feito, vendido as imagens de uma forma negativa diferente, né? Caberia um processo, nos dias de hoje talvez seria mais fácil, mas naquela época lá eu acho que talvez nem se daria ouvido, né? A gente não tinha voz mesmo, não tínhamos, a gente era a margem total mesmo. Em Guaratuba mesmo, hoje a gente sabe que a religião cresceu bastante, né? Tem superado dia a dia esse preconceito, tem aumentado o número de terreiros. Já há alguns anos no carnaval eles saem com afoxé em cortejo pela cidade. O afoxé é o povo de santo, o povo de branco, saindo nas ruas no carnaval, cantando as cantigas que se entoam no terreiro, cantos e danças, né? Do candomblé. Aqui no Paraná, a gente tem o costume também de cantar algumas cantigas da Umbanda também, mas a tradição nasceu com o candomblé. Mas no nosso costume aqui na nossa região, a gente é muito forte com a Umbanda e o candomblé. É bem normal você encontrar o terreiro como o meu, que tem as duas liturgias, né, de forma separada, mas nós somos candomblecistas e somos umbandistas. Bem, da minha parte de relato espontâneo, eu posso estar encerrando por aqui, deixando aberto a participação de todos com perguntas. Obrigado. Obrigado, Baba Flávio. Alguma pergunta nesse momento? Ou a gente passa para o segundo relato e pergunta no final? Bom dia. Nós acolhemos aqui, então, a senhora Roseli, né, que estava com uma dificuldade de alcançar a sala, né? Seja bem-vinda. Nós já pudemos contar aqui com o Baba Flávio e apenas no sentido de acolhê-lo, receberam, né, os nossos documentos, sabe que esse grupo de trabalho ele vem buscando revelar e alterar uma situação histórica emblemática, né, em torno do caso Evandro, que em tantas consequências de violações dos direitos humanos, até por uma ação da mídia, também feriu muito as religiões de matriz africanas, né? Então, esse espaço de fala espontânea, sobretudo nesse sentido, né? E eu sei que a senhora vem acompanhando, então fique à vontade, né? Tem aí um tempo para poder colocar espontaneamente a posição e da igreja no sentido dos fatos. Okay? Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Meu nome é Ia Roseli Freitas, né? Meu nome africano é Ialadje. Faço parte da família Odudua, que é de tradição iorubá, né? É culto a Ifá. Então, assim, eu estou na religião, né? Que nós não chamamos de religião, e sim culto, né? E como eu sou afro-brasileira, então eu estou desde Umbanda, kardecismo, e a gente vem passando por todos esses processos até achar o caminho, né? Então, eu acompanhei porque, na época, eu sou paulista, né? E estou aqui em Paranaguá há 20 anos. E eu estava com 3 anos de iniciada no candomblé, nessa época. Então, isso foi horrível para nós que somos de culto de matriz africana, porque nós tínhamos medo até de sair na rua, porque foi um fato que o Brasil inteiro ficou espantado, né?
Então, para nós que fazemos parte desse segmento, né, religioso, ficou bem difícil. E nós também tivemos assim uma profunda raiva no momento, porque ninguém foi colocado, né, que foi um babalorixá na época, né, que ele, através de um diagnóstico oracular, ele determinou um ritual. Só que não houve forma de defesa com relação à religião. Então ficou tudo numa panela só. Sendo que quem conhece sobre o culto de religião de matriz africana sabe que nós não utilizamos esse tipo de procedimento. Isso para nós não existe, né? Então, e outra, foi taxado como magia negra. Até um termo pejorativo esse, porque não cabe mais no século XX esse tipo de termo. Primeiro, nós não trabalhamos com magia, nós trabalhamos com energia da natureza. E essa forma pejorativa de se colocar é porque é um culto que que é origem africana. Então seria magia da negra, né? Ou do negro. Então isso se torna extremamente racista e pejorativo. Então são termos que eu acho que tem que começar a ter modificar. Isso tem que ser pedagógico, sabe? Porque enquanto se continua fazendo isso, todo e qualquer ato que aconteça que seja de uma forma diabólica como essa, porque isso foi a mente de um ser diabólico que fez isso. Não existe um objetivo e um motivo, somente para uma pessoa que está doente mentalmente. Então não tinha como um babalorixá determinar um ritual nesse nível. Nós não estamos mais... Isso é inconcebível, né? E na época foi bem ruim, porque assim, nós temos... todos nós que temos um templo ou um espaço religioso, nunca há uma forma de conhecimento do quanto nós trabalhamos o entorno do espaço. Nós temos um trabalho social muito grande, todos os sacerdotes têm. O entorno, um trabalho social muito sério, porque nós acolhemos a todos. Nós não temos esse tipo de predileção por esse ou aquele ser humano. E nós fazemos um trabalho muito sério, porque nós devolvemos para a sociedade pessoas, às vezes, mentalmente perturbadas e que, após passar por um processo, por um acolhimento, uma orientação, para nós, eles chegam a contar coisas que eles não contam para ninguém, porque ali nós estamos sendo conselheiras. E é nesse momento que a gente faz um diagnóstico necessário para o tratamento espiritual de uma pessoa, porque nem toda doença é física, ela inicia no espiritual. E nós temos muito babalorixás e alorixás que têm plena consciência disso. E nós fazemos um trabalho muito sério para a comunidade. E quando ele se sente acolhido, ele começa a se socializar, né? Então, assim, eu acho que na época houve muita falha nesse sentido de já taxar uma coisa e deixar aquilo como determinante, né? Eu acompanhei, de fato é uma coisa até ruim da gente estar revivendo isso, porque no momento foi tão angustiante e ruim que é horrível ter que reviver isso, mas é necessário, né? Que é para que não aconteça novamente determinados fatos que aconteceu na época, porque englobou tudo, virou uma comoção e as pessoas começaram a enlouquecer em volta daquele fato, e cada um falava uma coisa e aquilo virou que realmente nós nunca tivemos uma certeza de nada.
Nunca tivemos uma certeza de nada, algo conclusivo. Principalmente nós que tínhamos interesse sobre isso. Porque estava afetando muito a nossa religião, nosso culto, né? E pelo que eu vi também, porque nós temos uma forma, principalmente o africano, as mulheres africanas, nós temos uma forma muito de uma fortalecer a outra. Nós não somos feministas, como diz minha filha. Nós nos fortalecemos, formamos um clã feminino para que uma apoie a outra. E quando a gente vê um fato como esse, e que mulheres foram torturadas, né? Porque todo o relato é de que elas foram torturadas. Foram resgatadas de um espaço de lei, levadas, torturadas e não teve a mínima condição delas falarem nada. Foram coagidas, foram amedrontadas, foram ameaçadas. Então, assim, o que eu acho é que isso deveria ter uma forma muito mais delicada de se tratar quando se fala em respeito em religião, em qualquer religião. Porque o ser humano, ele utiliza a fé para ele melhorar como ser humano, né? Então, em qualquer segmento religioso, vão haver pessoas, né, que vêm por uma coisa ou por outra. E não se pode, assim, eu acho que englobar uma coisa já de uma vez. Eu acho que houve muita falha na época, eu falo como mãe, né? Falo como mulher, falo como religiosa, como orientadora espiritual. Então, eu acho que isso tem que... Me coloco, inclusive, até numa posição meio inquestionável dentro do conselho, porque tivemos que meio que impor uma comissão que trabalhasse mais enfaticamente o culto e a intolerância e o racismo religioso, que são coisas diferentes, racismo e intolerância, né? Nesse caso foi intolerância, e não houve o mínimo esclarecimento nesse sentido. Então, assim, eu estou aqui a dispor, né, para poder contribuir com o pouco que eu sei, né, representando um povo de luta, que é um povo que tenta se colocar socialmente e ser respeitado há muito tempo, independente da cor, né? Claro que nós, negros, temos um diferencial, né? Mas, enfim, dentro dos direitos humanos, eu acho que existe nessa forma de investigação, de colocar dar um resultado para a população, tem que haver muito mais critérios com relação a isso, né? Principalmente ouvir pessoas como nós, que trabalhamos com o culto, com a religião, e que somos pessoas idôneas, né? E muito responsável pelo que nós fazemos, porque nós trabalhamos com algo muito maior, não é um outro ser humano, e sim a natureza, e a força da natureza ninguém pode negar, né? Então, assim, eu estou à disposição de vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, eu souber responder, eu vou estar aqui para isso, tá? Eu acho que essa é a minha contribuição para dentro do caso, até porque eu não sou jurista, não sou, né, não tenho formação nesse nível, então eu falo de experiência de vida, né, e com aquilo que eu faço socialmente. Acolho, assim, em nome de todo o grupo, de maneira muito especial, realmente, a Roseli, que é membro do CANCEP, assim como o Baba Flávio, por essa contribuição e realmente, assim, muito solidários a essa questão da intolerância e da injustiça, né, que se cometeu de maneira muito especial, né, com os fatos que envolvem o caso Evandro, na questão realmente do culto, né, das religiões de matriz africana. E a gente espera que esse espaço, esse momento, seja esse espaço
de fala espontânea, mas seja o espaço de voz, né, numa resposta à sociedade, né, e sobretudo para o acolhimento, né, e o respeito ao trabalho que vocês têm com as pessoas, né, o acolhimento e, enfim, essa devolução do bem maior, né, para as pessoas. Então, agradeço realmente e eu até abro já para o grupo se tem alguma pergunta, mas a gente também tinha um espaço para o seu Dorival, né, de fala também, que também é representante, né, no CONCEPIR, dentro desse grupo. Então, se o senhor quiser aproveitar já nesse momento né, e se colocar na sua fala também espontânea, seu Dorival Simões, que também é membro do CONCEPIR. Eu acho que nós estamos aí com um tempo, o senhor poderia aproveitar um pouquinho, daí o grupo faz algumas considerações ou perguntas. Pode ser? Ok. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui participando desse movimento, né, desse trabalho que eu acredito e tenho certeza que vai render frutos. Eu primeiro quero, né, me apresentar. Eu sou Dorival Simões, eu sou jornalista, apresentador do programa Diversidade Cultural, sou presidente do Conselho Mediúnico do Brasil, do SEBRAS, e da Federação Paranaense de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros. Diante do SEBRAS, eu participo, né, do CONCEPIR, e por isso eu fui um dos escolhidos, juntos com a Iá Roseli, para fazer parte desse programa. Olha, voltar ao passado, voltar ao que aconteceu, começa a nos emocionar, até porque eu fui um dos que participaram diretamente, ou quase diretamente, do caso do Evandro. Oswaldo Marceneiro era o meu vice-presidente da época. Ele era o vice-presidente da Federação das Religiões Afro-Brasileiras, da qual eu era o presidente, que hoje eu sou do conselho. E nós iríamos, a vontade nossa era criar uma subsede da Federação em Guaratuba, e onde nós tínhamos um projeto de instalar uma imagem de Iemanjá lá nessa cidade, para que fosse feito as festas de Iemanjá, que nós fazíamos naquela época. Nós levávamos 40, 50, 60, 100 ônibus ao litoral, todo final de ano, para fazer a festa de Iemanjá. Então, era 31 de dezembro e depois 2 de fevereiro, que é o dia de Iemanjá. Então, Oswaldo estava lá com essa finalidade. Fez contato com a Beatriz Abage, com o pessoal da prefeitura, e a finalidade era essa. Então, passaram-se uns dias, veio 2 senhores na sede da federação procurar Oswaldo. Aí nós falamos, Oswaldo não está, Oswaldo está fazendo um trabalho fora. Nós precisamos falar com ele, porque ele tem uma herança para receber de São Paulo. Esse é o argumento que eles usaram, e nós precisamos encontrá-lo. Eu falei, olha, ele não está, ele está fora, está fazendo um trabalho fora e não se encontra. Bem, tinha uma foto dele que ele tirou na minha sala, como vice-presidente. Eles falaram, quem é ele? Daí tinha umas fotos lá, Oswaldo, esse aqui. Eles não conheciam Oswaldo. Depois, passado-se um tempo, nós soubemos que era policiais da P2 ou de algum órgão tal que estava investigando. Então, eles não conheciam Oswaldo. 2, 3 dias depois, aconteceu tudo que aconteceu. Então, eu conheci bem Oswaldo, porque ele trabalhou comigo muito tempo. Eu conheço a forma de ele atuar. Nessa época, agora, por exemplo, que passaram-se os dias de Cosme e Damião, Oswaldo fazia festa para as crianças, com doce, com brinquedo, com a vizinhança. Ele tinha, na época, um terreiro ali no Capão Raso. Às vezes faltava recurso para ele. Ele emprestava, pedia, fazíamos ofício para as entidades para doar para as crianças, para não faltar nada para as crianças no dia de Cosme e Damião. E além do tratamento dele com os filhos carnais dele. Então, uma pessoa que tem um comportamento dessa forma jamais iria fazer o que
Fazia. No dia um dia depois do acontecido, estava o senhor Lorival Cordeiro, que era o antigo presidente da federação, já falecido, e todo final de semana, Oswaldo chamava ele para ir a Guaratuba, ficar lá, descansar, tá, porque ele já era um senhor aposentado da Secretaria de Segurança, ia para lá. Eu estava na sede da federação, aí o senhor Glauco Souza Lobo, muita gente aí de vocês conheceram, já faleceu no ano passado, meu amigo, ligou e falou assim: Dorival, cadê o velho? O velho seria o Cordeiro. Falou: ele está indo para Guaratuba. Ele falou: ó, não deixa ele para lá, não deixa ele para lá, que estão depredando a prefeitura, e aconteceu tudo isso. Eu peguei o carro, na época não tinha celular, peguei o carro e fui, tirei o senhor Lorival Cordeiro dentro do ônibus que estava indo para Guaratuba lá, porque se ele fosse para lá ia acontecer coisas também com ele que não tinha nada a ver, simplesmente ele ia lá passar um final de semana. E depois, muita coisa, vocês sabem, nós tivemos caso, por exemplo, a dona Aparecida Moura, era uma mãe de santo, já faleceu, era mãe de santo do De Paula, um dos que foi preso. Ela trabalhava no presídio do AU, parece que na época. Ela foi proibida de visitar o filho de santo dentro do presídio, não deixavam ela nem se aproximar dele. Nós fomos proibidos de fazer visita na época, de conversar. O seu Lorival Cordeiro foi chamado para depor, para se testemunhar na época. Aí falaram para ele assim: se vocês conseguirem soltar eles, liberar eles, nós vamos soltar eles na Praça do Barbosa e vamos chamar a população para linchar. Então, rememorar esse tipo de situação é muito triste. É muito triste porque a gente vê que usam a religião, tem preconceito com a religião, tem discriminação com a religião por interesses outros que não tem nada a ver. Quer dizer, até hoje a gente não sabe qual o interesse que teve, a gente suspeita, mas como a gente não tem prova de nada, não tem como a gente acusar esse ou aquele. Eu acho que esse que não é o trabalho aqui da comissão. O trabalho é mostrar o tipo de discriminação que existe acerca das religiões. Então, como eu disse, eu participei muito de perto. Nós fizemos uma reunião uns dias depois. Eu recebia na federação repórteres do mundo inteiro, querendo saber como é que era o ritual para matar criança, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu chegava na federação de manhã, tinha cheio de gente. Foi o período mais terrível que nós tivemos na federação. E vai explicar para esse pessoal. Nós tivemos uma reunião aqui na Secretaria da Cultura, passado uns dias, nós tivemos que pedir segurança para a Polícia Militar, para que nós pudéssemos fazer essa reunião livremente lá, para ver, na verdade, para ver o que estava acontecendo. Mas nós não podíamos ver, porque nós fomos assim, barrados de toda a informação, de todas as formas, nós não tínhamos como saber. Nós tínhamos a certeza que Oswaldo jamais iria fazer isso. A mãe de santo não podia ver o filho de santo que está preso. Quer dizer, depois ele saiu de lá com sequelas e faleceu depois. Oswaldo está com sequelas até hoje, devido ao tratamento que teve. Eu lembrei que não faz parte do trabalho dessa comissão, mas eu estou na federação desde 1979. Então, passou muita coisa, que nós tivemos um caso de uma mãe de santo, que já falecida. Ela foi presa numa cidade ali perto de Morama, agora eu não estou lembrando o nome da cidade, mas depois, se precisar, eu lembro. Ela apanhou tanto na delegacia, porque alguém lá denunciou ela no trabalho, que chegaram a furar o olho dela dentro da delegacia. Isso há uns mais 30 anos atrás. Enfim, vários casos que a polícia ia, prendia, batia, e depois via que a pessoa era inocente, via que não era nada disso. Então, meus companheiros de grupo, eu estou na federação no tempo que as mães de santo, a Iá Roseli deve saber disso, não sei se acontecia, a mãe de santo tinha que ir na delegacia de costumes na época para tirar licença, para tirar um alvará para poder trabalhar.
Era a mesma coisa, a mesma fila que aquelas moças, né, que são bailarinas, que trabalham em boate e tal, ficavam na fila para tirar a carteirinha para poder trabalhar. Nessa mesma fila, as mães de santo eram obrigadas a ficar para tirar um documento para poder trabalhar. Tinha lá um alvará de delegacia de costumes da época. Muita gente lembra disso. Graças a Deus, isso não existe mais. Um trabalho que nós fizemos junto à comunidade, junto aos companheiros, irmãos da época, a gente conseguiu abolir isso. Mas era humilhante. Eu ia junto com as mães de santo na delegacia para elas não serem humilhadas lá, não só pelo fato só o fato de estarem ali, naquele lugar, pedindo uma licença para exercer a sua religião, para exercer a sua fé, esse fato já era humilhante. Delegacias do interior cobravam que a mãe de santo tinha que ir todo mês lá renovar o seu alvará. Então, depois nós fomos, através do trabalho da federação, nós fomos indo, conseguimos fazer a documentação completa, os estatutos. Nós tínhamos que, primeiro, para fazer o estatuto, nós tínhamos que publicar em diário oficial, um extrato para o diário oficial, para depois levar no cartório para poder tirar a documentação. Isso hoje não precisa mais. Então, esse trabalho que o SEBRAS, que a federação, que esses companheiros fazem ao longo de todos esses anos, foi relevante para que muita coisa deixasse de acontecer. Mas e que acontece ainda nos dias de hoje? Nós tivemos agora o caso Lázaro. Isso está na mente de todos nós ainda. O Lázaro inventaram lá que ele era de religião, filmaram lá umas imagens, umas cartinhas, umas coisas que não tinha nada a ver. O que houve de invasão de terreiros lá na região foi incrível. Mas uma semana antes, a esposa do Lázaro tinha falado que eles iam numa igreja, que o Lázaro estava indo numa igreja evangélica, na igreja que ela ia, e que o pastor tinha aconselhado ele, etc. Eu não lembro bem, mas quem assistiu todo esse noticiário sabe. Mas não houve nenhuma invasão de uma igreja evangélica. Nenhuma, nem de uma igreja. E a mulher dele falou que ele estava indo na igreja. Mas supostamente ele era de terreiro e invadiram uma porção de terreiro, sem mandato, sem nada. Então a discriminação continua sendo, não é uma forma, não é desse jeito que aconteceu com Oswaldo, mas continua ainda. Nós temos um trabalho no Paraná, eu faço parte da Sintec. Eu represento o SEBRAS na Sintec, eu sou vice-presidente da Sintec. A Sintec é a Associação Interreligiosa de Educação. Já teve padre-presidente, agora nessa gestão é o pastor Jorge, que é da Igreja Luterana, eu represento as religiões latino-americanas, sou o vice-presidente. O professor Silvio representa a Fé Bahá'í, o padre Volney representa a Igreja Católica, então nós somos em 19 religiões lá dentro da Sintec. Nós que fazemos o material didático do ensino religioso nas escolas. Então os professores têm uma formação continuada e nós que fornecemos esse material. Porque o que ocorria, e ainda ocorre, infelizmente, nas escolas, com crianças de religião de matriz africana, não é, assim, um volume muito grande, porque nós estamos em si, estamos cobrando, mas ainda existe. A IA sabe, uma pessoa faz uma obrigação de santo, ela tem que cumprir certos preceitos, ela não pode usar determinado tipo de equipamento, ela não pode comer determinado tipo de comida. E algumas escolas não deixavam as crianças que estavam com a cabecinha raspada, por uma obrigação, por qualquer coisa, e mandavam embora. Isso já não está acontecendo mais no nível que acontecia antigamente, graças ao trabalho que nós fazemos na Sintec. Então, a discriminação começava nas escolas. Hoje não, hoje os professores eles têm essa formação que a Sintec dá, porque é muito difícil, nós reconhecemos, a criança já nasce num berço religioso, seja ela de qual religião for. Ela vai para a cabecinha delas para a escola, né, com aquela religião do pai ou da mãe. A professora também tem a religião dela. Então, ela tem dificuldade de falar, de ensinar, de falar sobre outra religião.
ela vai aprender, não vai ensinar ninguém, não vai mudar ninguém da religião, a professora vai falar o que é cada religião. Então, esse trabalho que nós fazemos junto aos professores, através da Sintec, é fundamental para que as coisas comecem a mudar na escola. Para que eles respeitem o amiguinho, respeite a amiguinha, né? Porque, esse aqui é filho lá da macumbeira, esse aqui é filho da feiticeira, esse aqui é filho da feiticeira. Isso ocorreu muito. Hoje não, nós temos um trabalho que nós fazemos nas escolas, junto à Sintec, nós levamos as pessoas paramentadas com os orixás, levamos ao tabaque, no começo as crianças ficam meio assim, mas depois, no final, elas estão lá no atabaque cantando também conosco. Então, esse é um trabalho de aproximação. Nós temos um trabalho da PUC, coordenado pelo professor Elias, Padre Elias, aliás, desculpa. O Padre Elias da PUC, o trabalho do União, um grupo interreligioso dentro da PUC, e que nós fazemos um trabalho lá também. Eu sou convidado, recentemente fizemos um trabalho falando da importância da água do planeta, então nós fazemos esse trabalho lá também. Fizemos uma apresentação agora, sábado retrasado, aqui em frente à Catedral, junto com o arcebispo Dom Peruso e vários religiosos de outras religiões, falando das vítimas da Covid, que é a responsabilidade de nós religiosos acolher essas vítimas, porque muitos perderam pai, perderam mãe, perderam avô, enfim, ficaram abandonados. Então, nós, religiosos, cabe a nós forçar, digamos assim, forçar a barra para que a sociedade, para que políticos, aqueles que têm o poder de mudar alguma coisa, acolher essas vítimas da Covid, que é uma coisa que também abalou todos nós e pegou todos nós de surpresa. Né? Então, voltando ao caso, né, do caso do Oswaldo e da de Guaratuba, o Babá Flávio falou que nós não tivemos força na época para se defender. Na realidade, a pressão foi muito grande. Que não é questão de não ter força. Acontece que alguém falava lá contra, corria o risco de ser perseguido também. Nós tínhamos, na época, quase 700 terreiros Curitiba e região filiados. Foi reduzido a 80, porque muitos foram depredados, muitos foram ameaçados, as pessoas, as mães de santo, não podiam sair na rua. E mesmo depois, porque acontece alguma coisa assim, quando chegar meu horário, você, por favor, me avisa. Acontece que a pessoa, às vezes, vê a denúncia, mas depois não vê o resultado, não vê a inocência, ou o caso que seja lá, a condenação. Ela vê a denúncia e fica por isso mesmo, depois ela fica julgando. Até hoje nós temos como o Flávio falou, pessoas que relembram esse caso. Há 8 anos atrás, eu sofri uma perseguição por causa de uma afiliada nossa. Então, veja só, isso nós vimos depois que foi intolerância religiosa. Uma determinada pessoa tinha uma situação lá, essa mãe de santo, e mãe de santo, é feita, não porque por ela ser de origem cigana, que ela é de origem cigana, mas ela é realmente feita. Teve um desentendimento lá com uma cliente, e eles foi armado, depois nós descobrimos, para envolver a federação, envolver todos os religiosos também. Eu estava na Câmara Municipal de Curitiba participando de uma homenagem, eu cheguei na federação, tinha polícia lá levando computadores, levando tudo lá, dizendo que eu estava envolvido junto com a afiliada. É a mesma coisa, por exemplo, que um advogado fazer qualquer coisa errada e vão prender o presidente da ordem. Nada a ver. Um médico comete uma coisa errada, vão prender o presidente do Conselho de Medicina. Então, eles quiserem envolver meu nome, porque eu sou uma pessoa conhecida, não é para envolver o Dorival, era para envolver a religião. E depois nós descobrimos que foi também uma armação.
fui absolvido de tudo, não tive problema nenhum em delegacia, porque todo mundo viu que eu não tinha culpa nenhuma, não era. Mas até hoje, faz 8 anos isso, até hoje as pessoas lembram. Ah, o Dorival ajudou a cigana lá a roubar cliente lá. Até hoje, mesmo saindo sentença de inocência, de tudo, não tive nada, eu nunca participei de nada. Até porque nós não podemos participar. Hoje nós temos 580 terreiros filiados no Estado. Como que eu vou saber o que cada um faz dentro Como que eu vou saber o que a IA faz dentro da comunidade dela lá? Quem sabe é ela e os filhos de santo, que as pessoas que ajudam nos rituais. Mas nós não sabemos. Como que o presidente da Ordem dos Advogados vai saber o que o advogado está tratando com o seu cliente lá, se está agindo corretamente ou não? Então, não existe isso. Mas por quê? Então, nós temos esse trabalho da Sintec, que eu falo muito da Sintec, porque a Sintec, o Paraná é exemplo de ensino religioso. É exemplo, os outros estados vêm para cá para copiar o nosso modelo. Como que o pai Dorival, o pastor, o padre, o sheik conversam na mesma mesa e falam a mesma linguagem. Então, esse é o exemplo que nós queremos dar. Nós queremos que essas comunidades, esses trabalhos que nós fazemos, se fortaleçam. Nós participamos de um projeto, os advogados aí que estão aí, o pessoal da justiça sabe, existe um projeto, no projeto não, já está em andamento, Pacificar é Divino, o processo do Tribunal de Justiça, onde que nós, religiosos, fazemos um curso de facilitador. Seria assim como um conciliador judicial. Então, aqui no Sebras, aqui onde eu estou, é uma sala onde a gente faz facilita os casos, até são processos até 20 salários mínimos, nós podemos resolver aqui dentro da sala. Então, nós chamamos as partes, fazemos o entendimento, fazemos o termo e levamos para o juiz homologar o resultado. Ajudando a justiça, porque tem processos que estão na justiça há 20, 30, 40, 50 anos, os advogados sabem disso, e está parado. Então, nós ajudamos a não sobrecarregar a justiça com essas causas pequenas, né, digamos assim. Então, nós temos aqui, fazemos esse trabalho gratuitamente, todos nós somos voluntários para fazer isso. Então, o trabalho que as religiões de matriz africana faz, tanto faz o candomblé como o umbanda, é muito grande, só que é pouco divulgado. Né? Aí fazendo até uma autocrítica, porque nós somos presidente de entidade, dirigente de alguma entidade, nós somos. A IA, sabe, tinha o antigo presidente da federação, o Dorival Cordeiro, ele falava assim, até em tom de brincadeira, né? Ele falava assim, naquele caso, o evangélico e o umbandista, né, o candomblessista, digamos assim. Ele comparava assim, o ovo, a galinha bota o ovo pequenininho e faz um escândalo que todo mundo sabe que ela botou aquele ovo. A pata bota um ovo grandão e fica quietinho. Quer dizer, então o trabalho que nós fazemos dentro das comunidades, trabalho social, trabalho religioso, trabalho de saúde, nós muitas vezes desafogamos esses postos de saúde, por uma coisa, às vezes a pessoa vai primeiro consultar a IA lá, para depois ir consultar o médico. Depois, claro, ver que são municípios, depois vai. Mas antes ela passa no terreiro, ver o que é. Então, esse trabalho social que nós fazemos deve e tem que ser reconhecido. Agora, lutar contra a discriminação, lutar contra o preconceito, isso é responsabilidade de todos nós. Porque independente de religião, independente de cor, nós somos seres humanos, nós não podemos separar as pessoas pela cor, nós não podemos separar as pessoas pelo seu credo religioso, nós não podemos separar as pessoas pela sua condição sexual. Nós somos seres humanos e somos iguais. Queiram ou não queiram, somos iguais. Então, era isso que eu queria falar. Aqui no Sebras estamos à disposição para qualquer coisa, a hora que precisar. Na Sintec também nós estamos à disposição também para o que precisar. Nós precisamos muito dessa união.
união de pessoas, união de ser humano. Essa é a palavra, independente da questão religiosa. Muito obrigado pelo espaço e estamos à disposição. Ludmila, seria uma consideração rápida, por favor? Olá, vou ser bem breve. Meu nome é Ludmila, eu sou Yalaxé do templo da Iá Roseli. A Iá Roseli é minha mãe carnal e minha mãe espiritual, né? A gente chama ela de Yaladê. Meu nome dentro da cultura é Faxion Adê, me chamam de Adê. A minha contribuição é breve. Eu sou formada em pedagogia, sou educadora especial, sou estudante de direito. E apesar da minha idade de 35 anos, a minha formação de direito eu preferi que viesse após aquilo que empiricamente eu queria aprender, que era a minha cultura, o que minha mãe me passou, que as Ialorixás que eu conhecia através dela iriam me passar, e aquilo que eu tinha certeza que não estariam pautadas no sistema de direitos relacionados ao povo negro e às religiosidades associadas ao povo negro. Eu acompanhei todas as atas, os vídeos, todas as situações que vocês vêm fazendo e achei uma oportunidade incrível, porque, assim, um ponto que me assustou foi imaginar que o estado do Paraná estava sendo um dos últimos a começar a colocar determinadas políticas que dentro do Brasil já estavam sendo colocadas, né? Isso foi uma grande oportunidade mesmo. Eu acho que, basicamente, algo que tem que ser colocado, a gente está em 2021, na mídia, apesar das leis ainda não serem atualizadas relacionadas à questão histórica, na mídia ainda soa o termo magia negra. Meu Deus, até quando? Né? Primeiro, não existe diabo dentro da cultura africana e afro-brasileira. Né? Existe a questão do sincretismo da Umbanda, que tem um quê histórico. Magia é magia dentro do conceito ocidental. Negro foi a partir da escravidão. Qualquer coisa que foi dividida entre negro e branco veio a partir do colonialismo e da escravidão. Se a gente está tentando combater o racismo estrutural, esse termo tinha que ser abominado quando você vai associar determinadas coisas. Então, magia negra não deve existir. Eu acho que isso tinha que ser completamente condenado na mídia. Eu acho que cada vez que uma reportagem assim aparecesse, claro, faz tempo, mas até hoje a gente vê reportagens assim, em pequenos jornais, em rádios. Nós temos um exemplo, porque a minha mãe, quando ela veio trazendo a cultura dentro da raiz que ela passou a querer adotar para si já faz muitos anos, a gente começou a se deparar quase com algo que, peço licença aos sacerdotes que estão presentes, parece uma perseguição espiritual mesmo. Cada vez que você quer atualizar uma situação e defender uma situação histórica, parece que um universo começa a combater. Talvez tenha sido isso que aconteceu com o sacerdote, que o senhor Dorival ali, né, é uma honra da gente estar ouvindo o senhor que fez parte desse histórico, né? E quando ela começou a sentir toda essa dificuldade, no momento, o advogado mais conhecido dentro desse combate de intolerância religiosa que ela conhecia era o Dr. Érdio Silva. Ele que foi o que fez o estatuto do templo da minha sacerdote, e foi o estatuto dela, apesar de ter base de outros estatutos, foi o primeiro a ter a derivação da cultura iorubá, justamente porque dentro das leis brasileiras ainda a cultura iorubá não é considerada religião. Não sendo uma religião, nós sabemos, porém não existem leis que defendam cultos e seitas. Não deveria ser associado. Então, quando a gente vê toda essa base dentro daquilo que vocês estão colocando como o que é bom para implementar, em primeiro lugar, como a Iá falou, como o senhor Dorival falou, não acompanha a fala do Babá Flávio, mas deve ter sido também, eu vejo pessoas dos mais altos graus da hierarquia ocidental sentar numa mesa oracular e colocar os problemas sociais que tem a ver com a profissão deles, às vezes juízes, às vezes promotoras, das pessoas da classe civil mais atingida pelo problema histórico. Negros, brancos, pobres. Ponto. Quando a gente coloca o que a gente tem que implementar, em primeiro lugar, se um sacerdote não tiver um templo perfeitamente regulamentado, ele já não é respeitado pela lei. Ele já não é nem assim, imagina sem.
Dentro da questão da defesa dos sacerdotes, eles não são reconhecidos como sacerdotes. Yalorixá, Babalorixá, mãe de santo e pai de santo não são considerados sacerdotes. Na hora que chega um policial na porta, eles tratam essas pessoas com total desrespeito. Então, se os casos que ele é um senhor branco que resolveu defender aquilo que é a raiz espiritual dele, acompanha são assim, vocês nem imaginam, senhores, nem imaginam o que uma Yalorixá negra, um Babalorixá negro acompanha, nem chega na polícia. Esses dias, que aqui é um corpo sacerdotal, né? A gente fala que nós somos sacerdotes, mas a Yalorixá da casa que cuida do ori de todos é a Iá Roseli, mas todas nós somos sacerdotes, então todas nós olhamos a sociedade pelo prisma do quais são os problemas que nós temos que resolver. Esses dias, a minha colega enfermeira acompanhou um caso, que a gente não pode colocar o nome, mas uma menina negra chegou com abuso sexual no hospital. Então, a gente vê só nesse ponto, uma menina negra, abuso sexual menor de idade, como ocorre um olhar meio que inconsciente. A gente não condena o racismo estrutural, porque ninguém tem culpa disso. Né? Eu sou filha carnal da minha Yalorixá, eu tenho a pele branca, minha mãe tem a pele negra, mas eu, dentro da minha população, eu não aceito ser chamada de branca, porque eu acho que se já foi uma ofensa historicamente, para mim é uma ofensa. Né? Eu me coloco como não negra, mas na sociedade, na hora de cobrar os direitos, eu tenho que colocar. Então, eu vejo a diferenciação. Esses dias, na nossa casa, a gente teve um culto, todos de máscara, todos vacinados, com as comprovações das vacinas, distanciamento, álcool gel, tudo o que é necessário. Nós temos um culto originário do nosso país. É direito constitucional. Eu não preciso de alvará, mas é como ele mesmo falou, se a gente não tiver alvará, começa aquela pataquada. E a polícia, quando chegou, primeiro que já chega quando vê aquela Yalorixá, eu brinco, de 1,58 m de problema, né? 1,58 m chegando, negra até ele já fala assim, se fosse eu, não. Quando ela vai falar, ele já vai interrompendo. Quando ela diz, eu sou a responsável pelo lugar e eu sou Yalorixá, ele, não, tudo bem, mas não é isso que importa. Quando ela fala, sou funcionária pública e trabalho na vigilância sanitária, faço parte do conselho, o assunto muda. Só que isso ocorre em caladas da noite, normalmente as pessoas preferem esperar chegar um horário, porque se for durante o dia, todo mundo vai ver. Então, durante a noite, que é normalmente quando chega, é melhor que não vai ter muita testemunha. Então, para abrir um processo é mais complicado, não tem muita testemunha. Então, eu acho assim, que tem que começar a se separar. O caso Evandro ficou muito explícito uma situação. O que é interessante quando a parte espiritual, eu coloco assim porque é a minha primeira opção de vida, né? A parte espiritual, eu decidi isso para minha vida, então prefiro que seja respeitado esse ponto. Quando a perseguição espiritual começa a ocorrer, ela faz todo mundo ficar igual. Então, um senhor branco, sacerdote de uma cultura de matriz negra, passou por uma situação de intolerância religiosa. Ele sentiu mais ou menos na vida, não na pele dele, o que é isso. Ele sentiu exatamente a ignoração de todos porque ele faz parte de uma cultura de matriz religiosa africana. Todos ignoraram. Ninguém deixou ele falar com ele. Ele foi torturado. Outras pessoas que faziam parte do culto também foram torturadas. Eles sentiram exatamente o que a população negra sente. Só foi para a mídia porque são brancos. Mas pela primeira vez ficou explícito uma situação de pessoas não negras passando por algo parecido com o que o negro passa. Então, acho que isso devia se tornar um exemplo para hoje a gente deixar explícito. Crime é crime, né? Pessoas com má índole, com má intenção, assassinos são assassinos, não tem a ver nada, o motivo que ele faz parte do processo para pequenos detalhes, mas não pode ser considerado primeiro. A mídia tinha que ser, cada responsável por exposição de mídia com termos racistas tinha que com certeza ser processado, eu não tenho meio termo. A gente coloca assim, por exemplo, o Dr. Ed ficou conhecido pelo processo mais famoso dele, que era justamente pela Rede Record, usar os termos de religiões de matriz africana para associar os diabos. Já nem existe associação. Associar abate religioso, como ele mesmo falava, abate religioso, abate
para frigoríficos é praticamente a mesma coisa. Abate para culturas judaicas, culturas árabes, islâmicas, se eu não me engano também. Existem abates numa chácara. Às vezes você não tem um licenciamento como numa fazenda e você abate, você cria os seus animais, você abate para se alimentar. Ninguém persegue isso, só persegue dentro das religiosidades de matriz. Tanto que no caso do Evandro ficou muito evidente que a primeira coisa que eles preferiram colocar, porque às vezes acontece isso, existem alguns abates de frango, animais, e a carcaça, pele, pena, porque o resto a gente ingere, como em qualquer lugar, às vezes é jogado no mato e não é por poluição, pelo contrário, no mato animais comem, aquilo se decompõe. Para nós é sagrado, volta para a natureza, então normalmente a gente procura. Não se sabe se aquilo ali que ele viu jogar, se foi uma criança ou não. Eles só colocaram porque seria a única coisa que seria discriminada pela maior parte da população, que seria associada a algum abate, que teria alguma coisa natural, que mexe com sangue e algo, mas ninguém sabe se foi a própria pessoa que disse que viu ele jogar que fez aquilo com a criança. Né? Ainda a minha mãe estava comentando, uma pessoa com força para ser um lenhador, se eu não me engano era esse o detalhe, ele cortava a lenha, tem uma plena habilidade para mexer com faca e etc, e fazer isso com uma criança. Por que só associar a religiosidade negra? Né? Então a gente vê que eu acho que uma das coisas mais incômodas hoje em dia é associar cultura afro somente abate religioso, isso é negativo. Ninguém faz isso em frigorífico, ninguém para de ir no mercado comer frango porque tem um animal que foi abatido ali. Cultura afro associada a diabo. Não tem diabo dentro da cultura afro. Existe Exu, que é ele que permite a nossa comunicação. Minha colega encontrou reportagens da época associada a crime de Exu. Meu Deus, para nós ele é tão sagrado, é o orixá da humildade, não tem nada a ver com o que tem ali. Então, outra coisa, magia negra. Eu acho que a gente tinha que parar isso de usar, de vez. Magia negra é completamente racista. Magia negra não existe. Magia da negra, como diz a minha mãe, então é considerada magia negra. Então magia com uma pessoa branca é magia branca? Já nem faz sentido, né? Para nós nem é magia, é puramente natural. Magia para um conceito ocidental tem um quê histórico. Então assim, eu acho que para contribuir, outro ponto. Eu vejo que quando as pessoas, uma das coisas que eu vi aqui que vocês colocaram muito pela questão das crianças, né, que é acompanhar novos pontos para as políticas para associar para crianças desaparecidas, etc. Todo sacerdote afro conhece bem os detalhes tanto da comunidade que ele atende quanto de outras pessoas que ele atende que não faz parte da comunidade. E a comunidade não tem problema nenhum de expor. E quando eles permitem, eles expõem todos os problemas. Um sacerdote de cultura afro é um político tão rico que é difícil a gente entender quando a gente tem que associar. Somente um sacerdote vai ser respeitado se ele tem uma formação acadêmica. O sacerdote só vai ser respeitado se ele tiver um templo dentro das diretrizes para saber falar dentro do sistema. Eu acho que a gente já passou da época de respeitar isso. Ninguém, como o senhor Dorival falou mesmo, e foi muito bem colocado, ninguém procura saber o que acontece dentro dos ritos iniciáticos dos padres, iniciáticos de pastores. Todos os ritos iniciáticos têm um quê de segredo, mas sempre vão associar que da cultura de matriz africana, algo de errado está acontecendo. Se tiver qualquer barulho de alguém deu uma topada no dedinho, deu um grito, mas se estiver dentro de um templo africano, chama a polícia porque alguém está matando alguém lá dentro. Então isso é muito cansativo. A gente fala que teve que ser desenvolvido uma linha de raciocínio e de leis para defender pais que colocam seus filhos dentro da cultura de matriz africana até hoje. Eu estou em 2021, não faz mais sentido. Eu acho que é muito simples. A gente tem que parar de muito debate, muita história, muito passado. O passado já é conhecido, a gente tem que atualizar de vez. Desassociar tudo que é do negro a negativo, não é. Toda religiosidade é uma só, tem que ser defendida igual. Todo sacerdote tem que ser defendido igual. Acontece que na prática não é. Principalmente negro, principalmente mulher. Então, assim, eu só estou contribuindo porque, assim, eu acho que para mim é uma honra estar vendo o trabalho de vocês. Eu brinco que dentro disso, parece que em todo lugar do mundo, o Sul é sempre algo que muda, né? Tudo vem mudando aos pouquinhos, mas aquele que dá o choque é sempre o Sul. Tem alguma coisa cabalística nisso. Então, o que vocês estão colocando, às vezes a gente escuta para lá, mas ninguém explicita.
na atualidade, algo tão, né, a gente está em 2021, com acadêmicos, eu conheço até a senhora Karina, a gente sabe como que a gente não ter a pele negra, ser apaixonada pela raiz, né, eu falo, sou suspeita, é minha mãe, então, e a gente ter que ainda estar debatendo esse tipo de coisa. Eu acho muito simples respeitar a naturalidade das coisas e de parabéns o que vocês estão fazendo, eu vi todos, uma equipe grande mesmo, né? Porque acho que esse é o papel do Estado, procurar como vocês fazem para acolher essas pessoas dentro dos direitos naturais deles como civis, só, e não ao contrário, a gente ter que ficar se encaixando para falar, porque daí a gente se desconfigura, né? Era só isso que eu queria dizer, porque acho que é uma oportunidade muito grande. Obrigada, Iá, né? A gente sempre agradece a Iá, agradece a Exu, porque para nós, Exu não tem nada a ver com aquilo, muito ao contrário, nós não temos vergonha. É o orixá da comunicação, né, Iá? É o orixá da boca, é o orixá da paz, da humildade, em primeiro lugar. Então, vocês, dentro da colocação profissional e hierárquica do estado de vocês, terem a humildade de nos ouvir, já é um papel dele aqui. Muito obrigada. Volto a agradecer de maneira especial o Baba Fábio e a Roseli, Ludmila e seu Dorival. E abro, então, ao GT, se tem alguma colocação, alguma pergunta. Carmen, eu gostaria só de fazer. Bom, eu agradecendo a presença de todos, tanto à distância como presencial aqui, nós estamos aqui ouvindo, né? Então, uma das coisas que me deixa mais satisfeito nesse processo todo, desse grupo que foi criado, é dar oportunidade para que todos falem, voluntariamente, espontaneamente. Inclusive, numa das reuniões, aí, uma das vítimas desse processo todo, disse que nunca tinha sido ouvida, né? Então, a gente já se sente, apesar de parecer paradoxal a gente falar em se sentir feliz, nós estamos felizes em poder contribuir dando voz a todos vocês, para que a gente possa, como diz o próprio grupo aqui, como é a frase que caracteriza o grupo, é apontamentos para o futuro. Então, que o futuro seja agora, mas, enfim, que esses casos não se aconteçam novamente, não se repitam. Aconteceu há 30 anos, muita coisa mudou de lá para cá, mas muita coisa precisa mudar ainda. Como vocês falaram, eu assino embaixo as palavras do nosso amigo Dorival, ali, nosso companheiro de grupo, que ele fala, somos humanos, nós temos que estar unidos, a gente só quer o bem. Então, o que aconteceu há 30 anos atrás, a gente sabe, dá para entender perfeitamente, é um contexto todo, houve uma comoção, queriam se achar culpados, uma criança foi morta, enfim, e não cabe a nós aqui revolver com investigações esse passado que aconteceu, porque não temos condições para isso, e nem queremos. O que foi feito, e o que nós queremos aqui é contribuir para que não aconteçam novamente casos como esse, que tanta dor trouxe a tanta gente, de tantas pessoas, tantas religiões, instituições policiais, enfim, tudo acabou envolvido num contexto que a gente fica simplesmente assombrado com tudo. Foi uma coisa avassaladora que aconteceu à época. Então, quando se fala uma criança morta e bruxo e não sei o que, a gente sabe como é que é. A mídia, com todo o respeito que a mídia merece, mas ela ajuda, contribui nisso aí. Aquilo vira um rastilho e ninguém mais segura, sabemos disso. O Dorival acabou de dizer, aconteceu com ele, porque é assim mesmo que acontece. E o que nós queremos aqui, humildemente, através de uma proposição do secretário Nele Prevot, é que este grupo aqui, tão diverso, mas de servidores, que querem o melhor para a sociedade, é que nós possamos avançar nisso, que as contribuições que possamos trazer, ouvindo todos vocês, sirvam de que no futuro, ou pelo menos a partir de amanhã, a curto, médio e longo prazo, isso não venha a acontecer. Então, se a gente conseguir isso, ouvimos vocês, né, sentimos, percebemos todas essas angústias que vocês têm, que são nossas também. A gente também faz parte. Eu sou policial federal aposentado. Eu tenho 38 anos da minha vida dedicada à instituição séria,
que eu dediquei a minha vida. E acompanhamos todas essas questões sociais aí. Então, o que a gente quer é uma sociedade melhor, um mundo melhor, e estamos aqui para contribuir nesse sentido. Então, só em ouvi-los aqui, a gente continua refletindo e pensando, meu Deus do céu, precisamos melhorar muito. Muito obrigado. Mais alguém? Perguntas ou considerações? Carmen, estou solicitando a palavra, tá? Vou colocar na ordem de inscrição, por favor. Levantei a mão aqui. Por favor. Doutor Marques? Pensei que o doutor Marques ia fazer a consideração. Não, é sua... Perfeito, então. Não, perfeito. Eu queria só aqui saudar aqui as representações que vieram aqui hoje no Conselho. Primeiramente, me apresentar. Eu sou o Marcel, atualmente eu estou na presidência em exercício do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Paraná. O Conselho, ele inclusive, hoje conta especificamente com a Comissão de Combate ao Racismo. Só pegar aqui que é uma comissão nossa nova, mas que eu faço questão de fazer consideração aqui, estava até em contato com a nossa coordenadora da Comissão de Combate ao Racismo e em Defesa dos Povos Tradicionais e das Religiões de Matriz Africana. É uma comissão que nessa atual gestão ela foi criada e inclusive estamos contando aí com a representação da conselheira titular do COPED, que deve aqui as companheiras e os companheiros conhecê-la, a Crica, filha lá de Foz do Iguaçu, né, da mãe Marina, né, e que ela é conselheira estadual dos direitos humanos, hoje Estado do Paraná, representando o interior do Estado, né, a Crica que tem engrandecido bastante o nosso conselho, e que do ponto de vista mais pragmático, e com toda a minha humildade possível, eu sou uma pessoa que tenho formação cristã, mas que minha possibilidade de vida foi me aproximar muito de várias religiosidades, uma coisa que faço essa até colocação aqui perante a todos e todas vocês, que sempre foi religiosidade ocidental, oriental, né, e de fato eu percebo que na minha construção em que pese brasileiro, paraibano, não está muito próximo das religiões de matriz africana, mas que hoje eu vejo que isso se deu mais por falta de oportunidade do que de fato o interesse da beleza que é essa religiosidade, né, e hoje eu tenho até buscado entender mais, compreender mais, e me aproximar mais cada vez para poder evitar qualquer equívoco, né? Eu, de minha entidade de base, digamos assim, é o movimento LGBTI, né? Eu, na minha condição de homem gay, atuo via Grupo Dignidade, Aliança Nacional LGBTI+, né? E a gente precisa sempre se formar e se informar sobre as intersecções de direitos humanos, né? E para mim hoje, digo tudo isso para dizer com muita gratidão ao Babá Flávio, e a Roseli, Dorival, Ludmila, muita satisfação dessa manhã de tantas referências que vocês puderam nos trazer, né, e com toda certeza me faz crescer ainda mais na função que aqui eu estou como representante deste Conselho de Direitos Humanos, que a gente trabalha com direito à moradia, população em situação de rua, LGBTs, direito à cultura, economia criativa e cidadania, litigância estratégica, também em defesa das religiões de matriz africana, e a gente pode não saber tudo, só não pode não estar disposto a aprender, e para mim hoje foi uma grande aula. Escutando esse caso Evandro, eu deixo aqui registrado principalmente, para a gente entender que o caso Evandro e o simbolismo de como foi o enfrentamento pela mídia, pela imprensa, pelos profissionais da segurança pública, do próprio judiciário, que sempre vão olhar com um olhar de preconceito, não muda facilmente, né? É só recordar que todo o preconceito derivado do caso Evandro, né, ele foi também retomado justamente quando do caso do serial killer de Goiás, né? Recentemente o serial killer de Goiás foi preso, né? Acabou sendo assassinado, melhor dizendo, e rapidamente quiseram fazer associação absurda, né, com a religiosidade de matriz africana. Eu duvido que a cada criminoso
que professa sua fé no credo evangélico ou católico, né, se destaque essa informação diante da prisão, né, ou de um santo ou de uma santa que está na casa dele, né, ou enfim, outra referência, né, e rapidamente a imprensa quis fazer essa referência num caso recente, esse ano, né, estava até pesquisando aqui, foi o portal G1, né, enfim, que fez essa divulgação, e de uma maneira muito objetiva, este GT interinstitucional, que tem a visão de poder escutar vários setores, que não tem função de tribunal, mas que busca avançar cada vez mais para evitar que erros no futuro que não aconteçam mais, eu fico aqui à disposição. A Ana Vitória deve ter meu contato aí, e a Roseli, pediria depois que, se fosse possível, até trocarmos contato, Babá Flávio, Dorival, Ludmila, para que a gente possa fazer essa intermediação e, de repente, o povo de luto do Concepir, junto com o COPED, a gente pensar em algum ato em conjunto. Eu mandei essa mensagem especificamente para a conselheira Crica, né, e, nesse sentido, eu acho que a gente podia pensar alguma audiência pública, alguma atividade que a gente possa, interconselhos, imaginar como esses dois conselhos e chamar a comunidade da sociedade civil, os órgãos, que a gente, de encaminhamento desse GT, a gente possa pensar em outras iniciativas para além desse GT e também fazendo um crescimento cada vez maior da retirada de preconceitos, né, de qualquer tipo de religiosidade, notadamente da religiosidade de matriz africana. Fica esse meu comentário, esse convite para a gente poder se aproximar, se conhecer, né? Eu vi o Dorival fazendo referência assim, que eu durante um tempo fui muito ligado, não sei se vocês conhecem, mas que há um tempo atrás tinha aqui na Assembleia Legislativa o COMPAS, né, o Conselho Parlamentar de Cultura da Paz. A gente precisa retomar esse conselho, inclusive eu estou vendo uma forma de poder retomar esse conselho na Assembleia Legislativa, né, que eu tenho, enfim, eu sou do grupo, eu atuo no conselho, mas atualmente também minha função remunerada, eu sou assessor na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então também fica esse convite de a gente poder tentar retomar o COMPAS como um espaço também de diálogo interreligioso, né, que eu acho que isso é fundamental na sociedade hoje em dia, né, e fica essas minhas considerações, me apresentando, me colocando à disposição, sabendo que a luta nunca cessa, né, eu digo isso porque a minha comunidade LGBTI sabe o que é isso, né, as mulheres trans, travestis, os homens gays em situação de vulnerabilidade, as mulheres lésbicas, né, as pessoas bissexuais, anos e anos de luta, e sei que todas as vulnerabilidades são essas, né, questões de gênero, de raça, de classe, né, são esses pontos fundamentais que a gente precisa estar sempre, de fato, reforçando, e eu adoto uma postura otimista, acredito que a gente vai vencer, a gente só vai vencer se a gente conseguir se unir, né, de fato, com pauta estratégica, trabalhando sempre o ego, esse ego que é deletério para nós todos e todas, né, que a gente precisa reduzir esse ego, avançar na nossa luta com muito respeito aos locais de fala, os lugares de fala, né, e avançando cada vez mais. Fica esse meu registro, agradeço principalmente a contribuição das pessoas que falaram hoje e também o tempo de escuta, por terem me ouvido também nessa minha pequena intervenção e colocando já à disposição para que a gente possa construir, né, principalmente com a comissão aí, que fazer esse intermeio. Acho que vocês devem conhecer a Crica, né, eu vi o Babá Flávio fazendo essa referência, então vamos tentar imaginar como a gente pode reunir todo mundo nisso, fazer trabalhos em conjunto também aí com um COMPAS e tal. Fiquei esse meu registro, desculpa por falar tanto, mas desde já estou à disposição para que a gente possa aí, de fato, engrandecer cada vez mais a pauta dos direitos humanos nesse Estado, né. Eu vi a Ludmila falando do Sul, né, e aí eu termino dizendo isso. Eu sou paraibano, né, vim morar com 28 anos de minha vida aqui, Ludmila, e aí as pessoas perguntam, você não quer voltar para Paraíba? Eu falo, eu só volto quando eu mudar a Curitiba, né, a Curitiba é uma cidade que a gente precisa ter um foco muito objetivo aqui, é muito bonito na TV, né, na mídia, mas a gente sabe, eu sempre falo, né, quando a gente sai da linha do ônibus turístico para fora, é uma Curitiba que ninguém conhece, que não sai na mídia, né? A gente precisa colocar todo mundo junto nessa grande cidade chamada Curitiba, tão boa, com tanta oportunidade, com tanta beleza, né? Mas que também a gente precisa fazer esse enfrentamento cotidiano, né? Do SIC, do Parolim, né? Do Atuba, lá atrás no Barreirinha, trazer os espaços para o centro,
tentar entender essa cidade para, de fato, que ela seja catapultada numa visão de diversidade, de metrópole, né? De metrópole, de diversidade para todo o Brasil. Era isso, forte abraço, e fica à disposição para a gente poder continuar nessa luta de maneira integrada, né, em prol dos direitos humanos de todos e todas. Agradeço, doutor Posso entrar com a Marcel. fala? E já fica aqui, né, um encaminhamento, é bem interessante, é quando a fala já se torna uma pauta, né, já é uma grande vitória, os encaminhamentos bem importantes aqui, né, nessa conciliação. Alguém se manifestou? Eu posso falar rapidinho? Baba Fábio. Pois não, Baba Fábio. Agradecer ao Marcel, né, essa abertura de diálogo, né, com o Coped. É muito importante a gente poder saindo daqui com novas demandas, com uma continuidade nos trabalhos, né? E pegando também a fala dele da CRICA, né? A CRICA faz parte do fórum também, né? Do Fórum Paranaense das Regiões de Matriz Africana. Ela atua na Regional 9, que compreende lá Foz do Iguaçu e as cidades que estão em torno da cidade, né? É uma grande parceira. Ela também é a nossa indicada que ocupa o Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, né, do Conselho Estadual. E também pegando um gancho sobre a fala do citado tanto por ele como do Dorival, lá do serial killer de Goiás, né, da vinculação da religião com o assassino, né, que a gente tem visto muitos casos aconteceram, né. Às vezes a pessoa lá brigou com a esposa, cometeu um homicídio e eles não tratam como um ser humano, né, um profissional, uma pessoa normal. Eles falam lá, o pai de santo, a pessoa que frequenta a Umbanda, sempre coloca-se, se taxa a religião nos termos, justamente para pesar mais o caso, né? Em 2019, o Fórum moveu uma ação contra uma rede de televisão aqui do nosso estado, porque na época aconteceu um incêndio num terreiro, e esse incêndio não foi comprovado que foi um incêndio criminoso, mas foi uma situação dolosa, né? Pessoas perderam lá seu espaço, seu templo religioso, e o entrevistador, quando foi fazer a cobertura da matéria, a chamada da matéria era "Pegou fogo na macumba". Então veja como foi bem pesado a chamada, e com isso a gente moveu uma ação e conseguimos um ataque, né, um termo de ajuste de conduta para que essa rede se retratasse, né, quanto ao caso, e com isso também a gente conseguiu uma cobertura de um evento nosso que a gente fez, foi no dia 21 de janeiro de 2020, né? O Dia de Combate, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então, o que a gente também gostaria que fosse essa mudança no futuro, é que justamente os crimes não fossem evidenciados pela religiosidade, né? Às vezes pegam o gancho da religiosidade para pesar mais, né? Você não vê, como o doutor falou, citando um crime a ligação a outra religião, né, que a pessoa tenha. É sempre as religiões de matriz africana que tem o termo mais pesado, e isso reflete muito negativo, né, para a gente. Então que em alguns momentos que se possa existir coberturas como essa que ficam discriminando, né, que a gente possa ter ações contra essas mídias, né, contra esses jornais, contra essas matérias, que a gente possa estar tendo uma compensação, né, da parte deles em se retratar, em abrir espaço para mostrar de fato que é a religião, e não só tendo o espaço negativo ali e deixar por isso mesmo, né, que a gente possa aprender com essa manipulação que às vezes a mídia ocorra, que agora para o futuro, né, para os apontamentos do futuro, a gente possa cada vez mais vigiar essas situações e possa ter a ajuda do poder público em mover ações que possam reparar o mal que causa a todas as religiões de matriz africana
o uso desses termos ligado a crimes, a situações aí diversas. É isso, obrigado. A minha fala é bem curta, porque o Dr. Marcel já falou tudo. Eu acho que ele não está nem ouvindo, né, Marcel? Eu gostaria de agradecer aqui o Dorival, a Ludmila, a Yá Roseli, o Babá Flávio. Esse grupo de trabalho, na verdade, nós temos aprendido bastante, muito, 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 em todos os aspectos. Eu sou protestante, sou da Igreja Batista, e o que eu vejo tudo aqui é uma questão de violação aos direitos humanos das religiões, dos integrantes das religiões de matriz africana. Isso é incontestável. Então eu sempre falo para o Marcel, as questões relacionadas à intolerância religiosa, intolerância por questões relacionadas a questões sexuais, são violações de direitos humanos. Esse é o termo que a gente assim tem que forçar, tem que mostrar, tem que falar, olha, a pessoa tem o direito de escolher a sua religião, de praticar a sua religião, de ser livre para praticar a sua religião, de expressar a sua fé de qualquer maneira, em todos os lugares, né? E a Ludmila falou a respeito de magia negra, eu estava conferindo aqui antes, aquele caso dos emasculados de Altamira, também usa-se esse termo, mesmo tendo surgido uma outra pessoa que diga, olha, quem matou aquelas 42 crianças fui eu, né? A pessoa confessou e ainda tem pessoas presas, acusadas de terem participado. Até anotei aqui, Ludmila, que nós estamos elaborando uma cartilha de orientação unificada para os policiais, e a questão desse uso desse termo, que você tem razão, é pejorativo, tem outros termos que nós colocamos aqui, acho que vocês vão também chegar ao conhecimento de vocês, mas foi um prazer enorme ouvir a fala do Dorival ali a respeito de acusações infundadas, e o que eu sempre tenho dito aqui desde o começo, a vítima de um erro judiciário no Brasil, ela é um ser humano indefensável, ainda mais quando a imprensa começa a noticiar, começa a falar coisas que ela não sabe. E autoridades que insistem, mesmo diante de todas as evidências contrárias, elas insistem em manter a versão, porque ela não volta atrás. Ele falou sobre humildade, né? Eu creio que a nossa polícia, o nosso judiciário, o nosso Ministério Público, eles têm que ter a humildade de reconhecer quando erram, de reconhecer quando exageram, de até uma das questões que eu vou propor aqui é o pedido institucional de perdão, tanto para as religiões de matriz africana por tudo que aconteceu, quanto com relação a todas as vítimas desse que eu chamo já desde já de erro judiciário. As pessoas falam supostas torturas. Ora, eu não vejo isso como suposta tortura, as evidências ali já são gritantes. Então eu agradeço muito a contribuição, a fala, foi muito esclarecedor aqui o que todos trouxeram aqui, as explicações do Dorival, da Yá Roseli, da Ludmila, do Babá Flávio. Que Deus abençoe muito vocês, e eu fico mais convicto de que o amor nunca falha. Essa é a realidade. Obrigado. Eu acho que ninguém mais se inscreveu, né? Não tem nenhum inscrito. Já adiantado da hora, então não tem, né? Agradeço realmente a todos, né, em especial aos nossos convidados, ao grupo de trabalho. Lembrando, então, que a nossa próxima reunião do dia 6, ela já é uma reunião do trabalho para a estruturação, né, dos relatórios. Tínhamos a intenção de ter feito uma reunião captando algumas das situações, não foi possível, né, a agenda, a pauta da secretaria principalmente, acho que de todos, mas daqui de hoje até a próxima, talvez a gente dê alguma notícia, né, eu vou ver com o retorno da Ângela, né, já colocando mais uma vez, ela já tinha passado no grupo, a Ângela está em Londrina, né, como secretário, né, para ver se teremos, de repente, algum evento entre hoje e quarta, mas quarta-feira nós nos reunimos, então acho que será um momento de trazermos, né, enfim,
tudo que foram as nossas considerações, os nossos desafios, as proposições que não tenham sido registradas, né, para que a gente inicie, então, o processo dos relatórios, para que possamos iniciar os processos de relatório. Mas também eu abro que, de hoje às 6, o grupo de trabalho possa, de repente, fazer considerações ou questionamentos ou sugestões para que tenhamos uma quarta-feira bem produtiva, já que vai ser já um momento da construção, trazer, né, essa memória de tudo que se passou aqui e que foi importante institucionalmente para os relatórios. Então, se algum membro do grupo entender que deva fazer considerações, talvez já por escrito antecipando, para podermos ter uma produtividade no trabalho, fica aberto espaço, então, daí de manifestação no grupo. Alguém faz alguma colocação, aí a gente já, então, encerra os trabalhos por hoje e agradeço mais uma vez a presença dos convidados, de todo o grupo, e até quarta-feira. Obrigada. Bom dia a todos.